Projeto do dia não faz você vender. Preparar a audiência para comprar, sim. Ok? Toda postagem precisa ser intencional para que você consiga ter resultado positivo no final do mês. Até porque engajamento, curtida, não paga boleto. E hoje eu vou te mostrar 3 motivos que podem estar fazendo você postar e não obter resultados que você espera dentro do teu projeto. Legal? Então fica comigo aqui até o final que eu vou te entregar uma forma prática de você conseguir melhorar isso dentro do teu negócio. Beleza? Então assim, preciso começar com você aqui nessa conversa sobre a verdade ali que ninguém te conta sobre conteúdo relacionado com vendas, né? Sobre a parte orgânica do teu negócio relacionado com vendas. Porque tem muita gente que acha que simplesmente é só sair postando ali qualquer coisa e as vendas vão aparecer. Diversas pessoas já chegaram para mim até em reuniões, por exemplo, e falaram assim: Lucas, cara, eu tô postando há 2 dias, todo dia, e eu não vendo, não tem pessoas chegando até mim interessadas na minha mentoria, na minha consultoria, no meu serviço. Cara, é uma das coisas que eu mais escuto aqui. E assim, é totalmente errado, porque você está colocando a decisão de compra na mão da outra pessoa. Então você está jogando a decisão da compra na mão da outra pessoa. Tô falando que a decisão de comprar não é da pessoa, óbvio que é. Mas você está deixando, vamos dizer assim, a Deus dará para que ela compre de você. E não é isso. A gente precisa ser intencional em todo o processo. A gente precisa conduzir essa pessoa de uma fase até a outra. E qual é a outra fase? A compra. Ela entrando para o nosso onboarding e a gente conseguindo gerar resultado para ela. A maioria das pessoas acha que conteúdo gera vendas automáticas. O que não é verdade. A maioria acha que gera vendas de forma automática. Claro que conteúdo ele diminui o esforço de venda. Você construir um posicionamento, você construir uma audiência, diminui no médio, longo prazo o esforço de vendas. Porque se a pessoa já te acompanha há muito tempo, ela já tem confiança, que é o principal ponto para uma compra acontecer, para uma venda acontecer. Ela já tem confiança em você, porque ela já tem muito contato contigo, ela já consumiu muito do seu conteúdo e a partir disso, ela entende que ela pode confiar em você e ela entende que ela pode seguir para dentro do teu processo. Legal? Então, assim, o conteúdo, você precisa entender que ele prepara o cliente para a compra. Ele nutre o cliente para a compra, fazendo com que o cliente ele confie em você, entenda exatamente o que você faz e ele confie em você por conta do tempo de tela, do tempo de acompanhamento que ele tem contigo ali. Quanto mais ele consome um conteúdo bom, seu estratégico, mais ele tende a confiar em você, tende a entender que você realmente é uma autoridade naquele assunto que você está dizendo ser. Perfeito? E isso é extremamente importante para que você consiga diminuir muito o teu esforço de vendas. Se você não tem nenhum tipo de posicionamento, vamos dizer que você só prospect via ligação, você não tem nenhum posicionamento, nada, para você dar algum spoiler para a pessoa do que você faz, do que você, de como você é, de como é o seu negócio, você não tem nenhum spoiler através de um conteúdo, de um posicionamento. Você só prospecta ligação fria. Essa pessoa ela vai chegar na reunião e você vai ter que ter um processo comercial extremamente impecável para que você consiga converter essa pessoa. Claro que dá. Claro que a gente tem um processo comercial extremamente robusto para que isso aconteça, mesmo que a pessoa nunca tenha te visto na vida. Só que é melhor quando você consegue facilitar esse processo. É melhor quando a pessoa já entra com um certo nível de confiança em você. A venda ela sai com muito mais tranquilidade. Perfeito? Porque assim, sem essa preparação aqui, essa preparação, não existe, antes de entrar na reunião, intenção de compra. Não existe essa intenção de compra de você especificamente. Porque essa pessoa não te conhece, ela não sabe da tua estrutura, ela não entende ali como você trabalha hoje. E assim, é por isso que muita gente dá a desculpa de que o mercado está difícil, né?
Mas não é. É falta de estrutura. É falta de intencionalidade. É falta de posicionamento. É falta de você conseguir realmente estar presente ali à vista do teu cliente. Para que ele consuma você. Para que ele consuma você diariamente, semanalmente ali. E ele consiga ter confiabilidade dentro do teu processo. Legal? Bom demais. Assim, vamos para os 3 motivos agora que você erra dentro desse processo aqui. Beleza? Porque você só posta, posta, posta e não tem resultado. Beleza? Assim, a questão número 1 aqui desse processo é que você, às vezes, foca em educar demais e vender de menos. Você educa demais o cliente e você vende de menos. Porque assim, só conteúdo informativo só vai atrair pessoas curiosas, não compradores. Só conteúdo informativo acima de conteúdo informativo, em cima de conteúdo informativo, só vai atrair pessoas curiosas que querem consumir conteúdos gratuitos somente, não compradores de fato. Eu não estou falando que você não tenha que educar a sua audiência. Não estou falando que você não tenha que nutrir a sua audiência com conteúdos valiosos, informativos. Não. Mas não só isso. Porque você tem que pensar o conteúdo como um funil de qualquer forma. Tá? Um tipo de conteúdo para atrair novas pessoas, um tipo de conteúdo para nutrir pessoas e outro tipo de conteúdo para você conseguir converter a pessoa para o próximo passo. Legal? Então, assim, se você só produz conteúdo educativo, informativo, a pessoa ela até aprende contigo, mas ela não sente necessidade de prosseguir na tua estrutura, que é o grande foco do teu negócio. Você quer que a pessoa ela prossiga contigo dentro da tua estrutura. Então, assim, não adianta só ensinar. Claro que agregar valor é maravilhoso. Só que, assim, você precisa também colocar essa pessoa no próximo passo para que você consiga pagar suas contas, pagar as contas fixas do negócio, os custos fixos, as despesas, tudo isso que você tem aí internamente hoje. Legal? Então, assim, o cliente paga a quem faz ele pensar melhor, não para quem fica dando somente aula gratuita. Então, assim, você precisa provocar o teu cliente ali através do teu conteúdo também. Precisa dar sua opinião nos teus conteúdos, precisa fazer CTAs estratégicos, precisa chamar esse teu cliente através de um conteúdo provocativo para ele seguir na tua estrutura e ir para o próximo passo. Então, assim, não adianta. Esse erro aqui é o erro número 1, que é você educar demais as pessoas. Educar demais. Segundo erro, não repetir. Poderia até colocar entre aspas aqui. Não repetir massivamente seus pilares. Variação demais dentro da tua estrutura cria confusão. Ué, Lucas, não vou ficar falando a mesma coisa sempre? Claro que você vai variar ângulos, mas sim, você vai ficar falando a mesma coisa. Você precisa ter consistência na repetição dos teus pilares. Você precisa ter consistência na explicação desses pilares, da comunicação desses pilares. A pessoa precisa ficar gravado na mente dela. Gravado na mente dela. Igual aqui dentro do YouTube, por exemplo, lá dentro do Instagram, a gente fala toda vez sobre a arquitetura de aquisição escalável. Que é a nossa arquitetura de aquisição escalável que gera previsibilidade, escala e consistência de vendas para as pessoas. Legal? Por exemplo, se a pessoa ela vive somente de indicação, ela não tem nenhum tipo de previsibilidade, a gente ajuda essa pessoa dentro de um processo comercial, dentro de um processo de geração de demanda, dentro dessa arquitetura de aquisição completa para que ela tenha previsibilidade e ela tenha possibilidade de escala. Não é nada de 6 em 7, 1 milhão em 2 horas. Porra, pelo amor de Deus. Aqui a gente tá jogando um jogo de verdade. A gente tá jogando um jogo sério. Quem tá realmente no campo de batalha. A gente quer ter crescimento gradual. A gente quer ter crescimento, obviamente, exponencial. Beleza? Só que com previsibilidade, com consistência. Até pra gente conseguir ter custos fixos, trabalhar com tranquilidade e conseguir escalar com tranquilidade também. Legal? Então, assim, não é você postar uma coisa numa semana e na outra coisa. Não. Você não precisa ficar variando tudo. Você precisa ter consistência. Se você não tem repetição, você não tem percepção de autoridade. Porque você é autoridade linkada a alguma coisa. Você não é autoridade linkada a nada.
Se a autoridade linkada a alguma coisa. E essa alguma coisa é a consistência que você coloca dentro da tua comunicação, do teu posicionamento. É simples. Então você precisa repetir os teus pilares. Você pode olhar e você pode pegar esse vídeo aqui, depois que você acabar de assistir ele e se inscrever no canal e marcar a call, você vai no Instagram e você vai olhar os grandes players. E você vai olhar os conteúdos deles. E você vai ver que eles repetem a mesma coisa de formas diferentes o tempo inteiro. Eles repetem sobre a metodologia deles o tempo inteiro. Eles encaixam a metodologia deles o tempo inteiro no meio do conteúdo. É isso que você tem que fazer, cara. É simples. Legal? Então você precisa ter consistência. Então um erro é não repetir seus pilares. Você precisa repetir massivamente esses pilares. Ok? Perfeito? E assim, se você gosta desse tipo de vídeo, né, até sendo intencional no meu conteúdo também, assim como eu tô passando para vocês aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, cara, direto ao ponto, do campo de batalha, nem edição tem aqui no meio do vídeo pra gente não perder o foco e você conseguir entender realmente o que eu tô querendo trazer de forma simples e clara. Você vai ver que até de vez em quando eu erro aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like aqui no vídeo, comenta também que tipo de assunto você quer ver nesses vídeos aqui. Se você está travado em algum ponto dentro da tua estrutura, fala aqui que a gente vai gravar. Com certeza. Com certeza. Beleza? Então, se inscreve no canal para você conseguir receber esses vídeos. Ok? Terceiro motivo, terceiro erro, tá? Que você pode estar cometendo ao postar e não conseguir vender. Você, no teu conteúdo, você não consegue criar um caminho do conteúdo até a oferta. Você não consegue ter uma linha clara do conteúdo até a oferta, que é o processo condutivo. É o processo condutivo. Conteúdo é uma das formas de geração de demanda. Conteúdo é uma das formas de geração de demanda. Quando você está gerando conteúdo, você está gerando demanda com conteúdo, você está querendo gerar leads. Não curtidas, não simplesmente engajamento. Você está querendo gerar leads para dentro da tua estrutura e você conseguir ter oportunidades de venda. Só que esses leads, eles precisam entender claramente e objetivamente qual é o caminho que eles precisam seguir. Exemplo, no final desse vídeo aqui eu vou fazer um CTA, para você marcar uma conversa estratégica com a gente aqui para a gente te ajudar a destravar o negócio. Totalmente intencional dentro do conteúdo. Totalmente transparente dentro do conteúdo também, não tem problema com isso. Legal? O que a gente quer é ter um caminho claro do conteúdo até a oferta. É isso que a gente quer. Perfeito? Esse é o nosso principal objetivo. Porque aí a pessoa ela sabe por onde ela vai seguir para ela avançar para um próximo passo com a gente e ela conseguir gerar mais resultado com a gente. Legal? Porque qual é o nosso foco principal? Se você, por exemplo, é um personal trainer da consultoria fitness online, qual é o teu foco? Cara, gerar resultado de hipertrofia ou emagrecimento para o teu cliente. Esse é o teu foco. É gerar resultado para o teu cliente. Porque quanto mais resultado você gera para os teus clientes, mais pessoas compram de você naturalmente. Então o teu foco é gerar resultado no primeiro momento. E o segundo foco que vai vir como consequência é você colocar cliente para dentro. Então, tudo que você faz precisa ter intencionalidade. Precisa ter intencionalidade para que você consiga gerar resultado, cara. Para que você consiga gerar resultado, para que você consiga ter oportunidades de venda semanalmente. Igual aqui a gente tem em média de 30, 40 conversas por semana, já chegou até 50 conversas por semana aqui dentro da nossa estrutura. Então assim, essas conversas são o quê? Nada mais são do que a gente conseguir entender ali com as pessoas se a gente consegue ajudá-las de alguma forma. É isso. Você precisa ter oportunidade. Se você não tem oportunidade de mostrar sua oferta, nada feito. Não existe resultado se você não consegue ter oportunidades nem de mostrar as suas ofertas. Se você não consegue ter oportunidade de mostrar como você ajuda as pessoas. Sendo muito claro, objetivo e direto ao ponto aqui. Tá? Se você não tem uma transição clara do problema para a solução, para a oferta, você não vai conseguir colocar cliente para dentro. A pessoa ela consome, ela gosta, ela curte, ela engaja, ela comenta, faz a porra toda, menos comprar.
E aí é que tá o problema. E aí que tá o problema de quem só posta, posta, posta e não gera resultado. Tem essa lógica interna, né, que precisa ser pensada por você, não existe avanço das pessoas. Não existe. O conteúdo precisa conduzir a pessoa até o momento dela conseguir perceber ali, cara, eu preciso disso. Eu preciso dessa arquitetura de aquisição escalável, cara. Eu quero ter previsibilidade, eu quero ter escala, eu quero ter consistência de venda. É isso. É isso. É simplesmente isso. Você precisa ter essa clareza. E assim, o que você pode fazer aí nos próximos 7 dias aí, dentro da tua estrutura de conteúdo, para você conseguir melhorar isso, né? De aplicação real, de fato. Campo de batalha, irmão. Campo de batalha. Não existe teoria aqui. Tudo que eu trago aqui são insights que eu peguei no dia. Às vezes, que veio na minha cabeça no dia, que eu estava ali analisando as métricas da nossa operação, ou conversando com algum cliente, ou conversando com o time. E aí eu tiro algum insight que a gente tirou da hora ali e eu trago para vocês aqui. Do campo de batalha. Então, assim, aplicação prática. Os próximos 7 dias aí para você colocar isso aqui em prática e melhorar a tua estrutura de conteúdo e geração de lead e, obviamente, geração de vendas. Tá? Então, escolha aí, cara, 3 pilares fixos. 3, 4 pilares fixos. Fixos, tá? Para você conseguir repetir esses pilares em formatos diferentes dentro da tua estrutura e dentro do teu conteúdo. Beleza? Por exemplo, igual aqui, a gente fala sobre o quê? A gente fala sobre geração de demanda, comercial, posicionamento e ofertas. A gente até tem um quinto pilar que a gente coloca, que a gente acha extremamente importante, que é o pilar pessoal, de mentalidade, né? Porque assim, é a base de tudo, né? Vamos dizer assim. Então não é nem um pilar, é a base, né? Porque assim, se você não tem uma mentalidade bacana ali para você conseguir trabalhar, uma mentalidade realmente de conseguir gerar resultados, nada disso aqui adianta. Nada disso aqui adianta. Beleza? Então assim, você precisa, dentro desses 3 pilares, criar um conteúdo de provocação para fazer o teu cliente pensar realmente para cada pilar, ok? Fazer um conteúdo de transição. Conteúdo de transição, você vai explicar o problema, algum problema que a tua audiência normalmente tenha, e você vai fazer uma transição para a tua oferta. Você vai linkar ali de uma maneira natural o problema à tua oferta. Legal? E você vai analisar depois. Tá bem simples aqui, só para ter uma aplicação prática de fato. Analisar quais conteúdos geraram DM, né, que é lead. DM é lead. Comentário, que também é lead. Beleza? Ou clique no link, seja o que você queira ali dentro do teu processo, né, da tua intencionalidade do processo condutivo. Beleza? E assim, você não precisa cortar pela raiz, né, todos os processos de conteúdos educacionais e informativos, mas você precisa diminuir isso. Ou você precisa incluir dentro da tua estrutura, né, de volume de conteúdos ali. Ok? Então assim, para encerrar o vídeo aqui, se você hoje está travado de alguma forma para gerar previsibilidade, escala de vendas das suas mentorias, consultorias, serviços, seja o que for dentro do teu processo, você precisa clicar no link aqui abaixo na descrição, que vai estar disponível na descrição, e você marcar uma conversa com a gente. Essa conversa, a gente pode te dar direcionamento aqui de 3 formas. Posso te direcionar para algum conteúdo gratuito que a gente tem, então a gente pode identificar ali, dentro dessa conversa, que você tem alguma dificuldade, que a gente consegue te direcionar para algum conteúdo gratuito, a gente pode te direcionar diretamente na conversa. Então você tem uma dúvida, um desafio tranquilo ali, a gente consegue te direcionar diretamente na conversa. Ou o terceiro caminho aqui, a gente pode te mostrar alguma solução paga. Ou seja, transformando isso aqui em números, você tem 66% aqui de sair dessa reunião. 66% de chance de sair dessa reunião com um direcionamento gratuito. Legal? Então, assim, não faz sentido nenhum. Eu sei que você não é burro. Se você fosse burro, você não estava nem vendo esse canal aqui. Não faz sentido nenhum você não marcar essa conversa, porque você só tem a ganhar de fato
com isso aqui se você está travado em alguma parte do processo. Legal? Tamo junto e até o próximo vídeo.